Você já se perguntou por que tanta gente ataca quem progride e defende o atraso como se fosse o caminho da salvação? A psicologia de Carl Gustav Jung explica isso com uma única palavra: sombra. Sob a ótica da psicologia de Carl Gustav Jung, o comportamento típico dos progressistas de viés católico, de atacar tudo que simboliza o progresso, como o capital, a tecnologia e o sucesso individual, enquanto exalta o atraso como virtude, revela um movimento psíquico regressivo. A idealização do primitivismo, a defesa do coletivismo abusivo e a exaltação da pobreza como valor moral podem ser compreendidas, à luz dos conceitos junguianos, como a expressão do medo de ficar para trás na evolução que o capitalismo impõe. Para Carl Gustav Jung, a sombra é tudo aquilo que as pessoas negam em si mesmas. É a parte, comumente inconsciente, da personalidade que contém tudo aquilo que o ego não reconhece como próprio, os aspectos negados, reprimidos ou rejeitados do ego. O problema é que, ao invés de encarar isso, muitos os projetam nos outros. O sucesso alheio vira um alvo do próprio fracasso, e o culpado passa a ser o outro, o empreendedor, o rico, o herdeiro. O progresso, a liberdade econômica, o sucesso e a responsabilidade individual, expressões da autonomia de um ego maduro, passaram a ser vistos como ameaças dentro de uma cultura corrompida enraizada no inconsciente coletivo da maioria dos brasileiros. Todo mundo que tem dinheiro é sem vergonha e fez alguma coisa ruim pra isso. Não edifica. Quem tem dinheiro é péssimo. O inconsciente coletivo brasileiro e o americano. Americano é o quê? Valores, protagonismo, independência, ganhar dinheiro é bom. No Brasil, se você tem sucesso é um crime. O cara é humilde, o cara não é humilde. Essa cultura, moralmente corrompida, é sustentada pela crença no valor absoluto da igualdade, crença que alimenta a insegurança, legitima o ideal coletivista e fortalece o poder coercitivo do Estado contra o mérito e a autodeterminação dos cidadãos. Esses valores são então projetados, como sombras externas, no capitalista, no burguês, no liberal, no empreendedor, que passam a encarnar o mal, o opressor, o injusto. Schopenhauer ensina o seguinte: para você destruir o seu opositor de forma mais rápida, você rotula ele. E naturalmente as pessoas vão acreditar naquilo ali, porque é muito mais fácil. As pessoas não querem pensar, mas elas querem ter opinião. Rotular pessoas ou ideias ou um grupo é uma tática para desconsiderar os argumentos do oponente atacando até a sua honra. Assim, ao invés de integrar essas forças internamente, elas são combatidas externamente, como se fossem inimigos morais absolutos. No Brasil católico, é comum ver movimentos e influenciadores associando o sucesso financeiro individual à exploração ou à injustiça. No sistema capitalista só existe um objetivo, de todas as empresas: lucro. Ponto. Acabou. O empresário, o investidor e até mesmo qualquer profissional bem-sucedido são frequentemente retratados como egoístas, opressores ou corruptos, independentemente de sua verdadeira trajetória, das responsabilidades que assumem, dos riscos que enfrentam e dos benefícios que geram para a sociedade. Um monte de gente gerando riqueza e o pessoal que se especializa em explorar a riqueza usufruindo dessa riqueza. Beleza, a gente não vai viver num socialismo, eu adoraria. O mínimo senso crítico é capaz de perceber a falácia que se aproveita da cultura corrompida pela influência secular da doutrina católica e de sua filosofia social. Exemplos notórios dessa distorção são chamar de privilegiado o herdeiro, mesmo aquele cuja família construiu, com muito esforço, um pequeno patrimônio, e retratar grandes empreendedores como inimigos da justiça social, ainda que tenham gerado empregos, riqueza e inovação. No Brasil, por trás de quase toda grande fortuna, tem um ou muitos grandes crimes. Isso, muitas vezes, representa a projeção da sombra da própria personalidade. O ressentimento, a inveja e a insegurança pessoal são lançados sobre a figura do rico, tentando transformá-lo em um símbolo do mal, alguém a ser moralmente condenado. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa. Não pode cobrar imposto de renda deles de jeito nenhum. Tem que continuar cobrando imposto na folha de pagamento dos trabalhadores, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$6.000, e eles não querem pagar imposto. A defesa de ideias socialistas, na maioria das vezes, não se limita à ideologia desprovida de respaldo empírico ou à pura e inocente ignorância. Frequentemente,
Ela representa um ataque simbólico àquilo que incomoda no íntimo, a frustração diante da própria condição no capitalismo. Não conseguir prosperar em um sistema baseado em autodeterminação, tomada de riscos, mérito, responsabilidade e liberdade pode gerar um ressentimento profundo, que busca um culpado. É mais fácil odiar quem venceu do que reconhecer os próprios erros ou limitações. É aí que entra o discurso progressista, um ópio para as dores da inveja e do ressentimento. Assim como o Deus da Igreja Católica, o progressista de viés católico se apresenta como defensor dos oprimidos, enquanto, na prática, apenas canaliza a frustração contra os bem-sucedidos, demonizando a riqueza e glorificando a pobreza. Vota majoritariamente do PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. As ideias progressistas desse viés alimentam um estado psicológico que rejeita a responsabilidade individual, transforma a inveja em luta de classes e legitima as frustrações, inveja e ressentimento, tanto próprias quanto as do seu público-alvo. Você já deve ter ouvido falar aquela expressão pobre de direita. Por que ele defende o cara que deveria ser adversário, até inimigo dele? As ideias progressistas desse viés alimentam um estado psicológico que rejeita a responsabilidade individual, transforma a inveja em luta de classes e legitima as frustrações, inveja e ressentimento, tanto próprias quanto as do seu público-alvo. Considere a parábola, o espelho do vale. Em um vale cercado por montanhas altas e névoas espessas, vivia um povo que nunca ousava subir até o topo. Diziam que o sol era arrogante demais, que sua luz ofuscava os humildes, e que era melhor viver na sombra fresca do vale, onde todos eram iguais, igualmente frios, igualmente apagados. Um dia, um jovem chamado Elior resolveu escalar a montanha. Trabalhou silenciosamente, enfrentou pedras, tempestades e o medo do próprio fracasso. Lá no alto, construiu um mirante de cristal, onde o sol refletia em todas as direções. Era belo, claro, brilhante. Quando o povo do vale viu o brilho vindo do alto, não se encantou. Se irritou e gritou: "Esse brilho é vaidade. Esse mirante só serve para humilhar quem ficou aqui embaixo." Ele deve ter roubado algo para subir tão alto. Sem entender a raiva, Elior desceu e perguntou: "Por que vocês se ofendem com minha subida? Se a trilha está aberta para todos?" E um velho respondeu: "Porque você nos mostra que o cansaço que sentimos não é do mundo, é de nós mesmos. É mais fácil te culpar do que encarar o que nos falta." Então jogaram pedras no mirante e quebraram o espelho. Desde então, no vale, ensinaram às crianças que subir montanhas é sinal de egoísmo e que permanecer na sombra é sinal de virtude. Mas às vezes, nas noites mais silenciosas, alguém ainda sonha com a luz que viu um dia, mesmo fingindo odiá-la. A moral: aqueles que se recusam a enfrentar sua própria escuridão condenam quem ousa buscar a luz. Em vez de integrar o que lhes falta, preferem destruir o reflexo do que poderiam ser. Mas nenhuma pedra lançada contra o topo da montanha transforma o vale em cume. Apenas revela o medo de subir. Quem odeia o brilho do alto, na verdade foge da própria sombra no fundo. Elior representa o indivíduo que integra a sombra e escolhe a responsabilidade pessoal, o esforço e o sucesso. O vale é a cultura do igualitarismo forçado, onde a liberdade é vista como ameaça. O espelho quebrado é a projeção, o sucesso alheio refletindo a própria frustração reprimida. A negação da luz simboliza a recusa inconsciente de reconhecer o valor do progresso como uma possibilidade interna, não como uma ameaça externa. Carl Gustav Jung também fala da regressão da consciência a um estado mais primitivo, dominado por instintos coletivos e emocionais. Quando a realidade pesa, o adulto imaturo quer voltar ao útero. Isso ocorre em movimentos de massa. No Brasil católico, esse útero é o Estado. A ideia de depender de si mesmo é assustadora. Por isso, muitos preferem entregar tudo ao leviatã estatal de viés católico. A defesa fervorosa do Estado como único provedor legítimo de saúde, educação, moradia, emprego e até dignidade é uma regressão inconsciente ao arquétipo materno.
A recusa do progresso real pode ser vista como uma regressão arquetípica ao útero da coletividade, um desejo inconsciente de dissolver as frustrações do próprio ego no grupo, buscando segurança em uma espécie de igualdade materna, onde nenhum filho se destaca, ninguém é responsável, todos são iguais, e o Estado, ou coletivo, não só cuida de tudo, mas também é o responsável, o culpado, pelo fracasso. Isso é uma forma inconsciente de fuga da ação individual, processo pelo qual o indivíduo se torna quem realmente é. É um exemplo evidente dessa psicologia reação radical contra qualquer forma de privatização, mesmo quando o serviço público se mostra ineficiente, caro e passível de substituição pela iniciativa privada, sem prejuízo dos mais desfavorecidos. Por trás dessa resistência, não há razão, há medo, o medo infantil de perder o cuidado do pai-Estado, a figura protetora que sustenta a dependência e reprime a responsabilidade. E quem ousa defender autonomia individual, meritocracia ou liberdade econômica é prontamente rotulado de liberal malvado, egoísta, defensor dos ricos e inimigo dos pobres, como se a liberdade fosse um crime e o sucesso, uma ofensa moral. Isso faz com que, diante das falhas e ineficiências do Estado, muitos recusem admitir a necessidade de reformas ou correções estruturais. Em vez disso, transferem a culpa aos contribuintes e consumidores, como se fossem eles os responsáveis pela má gestão. É como culpar quem abre a torneira pela falta d'água, e não quem controla o reservatório, uma inversão moral que protege o poder e pune o cidadão. Jamais consideram, mesmo quando viável, a possibilidade de corrigir os desequilíbrios do setor público por meio da privatização para introdução de concorrência, mais eficiência e menos corrupção. A convicção não está na busca por resultados eficientes, mas na defesa cega de uma doutrina em que o Estado deve substituir, em larga escala, aquilo que a sociedade civil pode e deve produzir com mais liberdade, responsabilidade e inovação. É a fuga da responsabilidade individual, do amadurecimento psicológico. Melhor depender do pai do que arriscar-se como adulto. Considere a parábola, a aldeia do colo infinito. Havia em tempos antigos uma aldeia chamada Nidara, onde todos viviam sob o abrigo de uma imensa árvore chamada Materna. Seus galhos cobriam toda a vila, sua seiva alimentava, sua sombra protegia, e seu tronco servia de abrigo. Os anciãos diziam que sair das raízes de Materna era perigoso. O mundo lá fora exigia escolhas, força, coragem e responsabilidade. Ali, todos eram filhos eternos. Todavia, ninguém podia subir muito, crescer demais ou brilhar sozinho, pois isso feria a harmonia do útero coletivo. Certo dia, um jovem chamado Azel começou a questionar. Por que só comemos o que Materna deixa cair? Por que não aprendemos a plantar, a explorar, a construir fora da sombra? A resposta foi unânime. Porque aqui estamos seguros. Lá fora é para os egoístas, os gananciosos, os avarentos, os ingratos, os hereges do cuidado. Mas Azel saiu, e lá fora conheceu o frio, a fome, a solidão, mas também o sol, o fogo, o conhecimento. Construiu uma casa, aprendeu a plantar, criou coisas novas. Ao voltar à aldeia, trouxe ferramentas, ideias e tentou ensinar. Vocês podem ser mais do que filhos eternos. Podem ser autores da própria história. Mas os aldeões gritaram: Traidor de Materna! Neoliberal da floresta! Quer nos tirar o direito de sermos cuidados? Queimaram suas ferramentas. Expulsaram-no de volta à clareira. Azel voltou à sua casa sozinho, mas livre, e compreendeu que alguns preferem morrer na sombra materna a nascer no esforço da liberdade. A moral. A recusa em deixar o colo do Estado revela uma alma que não quer crescer. Chamar de malvado quem ousa andar com as próprias pernas é só um modo infantil de manter a ilusão de que a árvore cuida de tudo, enquanto ela suga toda a vontade de viver como indivíduo. Enquanto o Estado for o útero, o cidadão não passa de um feto em negação. Muitos ativistas progressistas, guiados por uma visão moldada, consciente ou inconscientemente, pela tradição católica, assumem o arquétipo do herói ou do salvador, acreditando ter a missão moral de libertar os oprimidos e redimir o mundo das injustiças, sem perceber que, ao fazê-lo, reencenam o velho drama do messianismo católico, no qual a culpa, o sacrifício e a salvação coletiva substituem a razão, a liberdade e a responsabilidade individual. Preciso que a gente coloque a luta contra a desigualdade, sabe, como no topo das nossas preferências para lutar. Mas, por trás dessa fantasia messiânica, esconde-se,
Quase sempre, o desejo de exercer poder sob o disfarce da virtude, uma forma de redenção secular que troca a fé pela ideologia e a liberdade pela tutela. É o ativista messiânico, que, consciente ou inconscientemente, se alimenta de mitos religiosos convertidos em política, carregando uma forte carga emocional e simbólica de viés católico. Proclama que vai salvar os pobres, mas destrói exatamente o que poderia libertá-los: o capital, a liberdade econômica, a liberdade nas relações de trabalho, especialmente entre empregador e empregado, e a educação pública de qualidade, que é a verdadeira ponte para a ascensão social. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Jesus, então, é um personagem. Não existe Jesus de verdade no texto. Existe um construto teológico, político, literário, controlado total e absolutamente por um escritor, que seria o correspondente a Marx. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. Há um fosso intransponível entre a compreensão da realidade e a ação política nessa mesma realidade. Não há nenhuma garantia de que a compreensão marxista da realidade garanta a você a ação correta de intervenção na realidade. Há um abismo intransponível. Não há relação direta entre conhecimento e ação. Você não tem como garantir nada. O político progressista messiânico, de viés católico, posa de profeta, mas não passa de um boneco movido pela ignorância ou pela sombra da inveja, do ressentimento ou por traços dissociais de natureza sádica, habilmente disfarçados de benevolência e justiça social. Apresenta-se como salvador dos pobres, ainda que suas propostas aprofundem a miséria e perpetuem a dependência, aproveitando-se e mantendo o povo cativo da ilusão moral que o sustenta no poder. No entanto, esse heroísmo pode esconder um complexo de inferioridade projetado no mundo externo, criando uma realidade dividida entre bons oprimidos e maus opressores. A solução para todos os males pessoais passa a ser destruir as instituições que representam sucesso e progresso, vistas como símbolos do mal. Precisa convencer as pessoas, qualquer outra coisa, menos democracia. Convencer as pessoas a mudarem, para as pessoas destruírem tudo que o Estado faz. É que o que menos interessa é o país. O Estado Nacional deixa de existir. Então o que eu queria sugerir ao partido? Qualquer outra coisa, menos democracia. Fascismo, nazismo. O progressista de viés católico pode ser o herói que luta contra o mal dentro de si. Segundo a psicologia de Carl Gustav Jung, aquilo que o indivíduo nega em reconhecer em si mesmo, ele também pode desejar projetar no mundo externo. É assim que nasce o político justiceiro de viés católico, aquele que se vê como herói dos oprimidos, mas cuja missão moral muitas vezes esconde profundas frustrações, sentimentos de inferioridade, inveja, ressentimento, raiva da realidade e vingança. Incapaz de lidar com a própria sombra, com sua inveja, impotência ou ressentimento, ele cria um palco simbólico onde divide o mundo entre bons oprimidos e maus opressores. Transfere o próprio mal para o mundo exterior. Nessa narrativa simplista, o sucesso passa a ser pecado, a riqueza torna-se culpa, e o mérito individual vira ameaça. Assim, para curar o mundo, ele projeta sua própria frustração sobre as instituições que representam progresso, liberdade e prosperidade, e faz delas o inimigo a ser destruído. Mas o que ele destrói fora é apenas o reflexo do que não teve coragem de transformar dentro de si. O verdadeiro heroísmo não está em combater inimigos imaginários, está em vencer a própria sombra dentro de si. Além da inveja, do ressentimento e distúrbios de viés sádico, o sentimento de culpa enraizado em tradições morais que condenam o sucesso e a ambição pode transformar-se em discurso político. A pessoa que se sente culpada tende a projetar essa culpa para fora, com o discurso da justiça social,
como forma de expiação. Assim, o que parece compaixão muitas vezes é apenas um mecanismo psicológico para aliviar o peso da própria culpa. Quem não suporta a própria culpa busca redimir-se punindo os outros. Assim são muitos políticos que vivem da máquina pública, pregando a justiça social católica, sem nunca terem criado empregos, pagarem impostos como empreendedores ou sofrerem os efeitos da burocracia estatal. Vou propor um imposto sobre grandes fortunas de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que 20 milhões de reais. Tu declara um patrimônio de 3 milhões e tal, e já falou várias vezes... Que eu não tenho, tá? Influenciadores e políticos que defendem o confisco de heranças revelam o quanto o Brasil ainda está prisioneiro do sofisma católico da desigualdade, essa velha crença de que a diferença entre ricos e pobres é a origem de todos os males da humanidade. Agora, para a gente se salvar do capitalismo, a gente tem que redistribuir riqueza. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora. O tributo sobre herança, sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Como eu, de profunda formação cristã, compreendo. Muitos apoiam por pura ignorância ou ingenuidade moral. Outros, por puro oportunismo, dentro ou fora da política, explorando um inconsciente coletivo moldado pela culpa e pela inveja. Mas, em todos os casos, o resultado é o mesmo: a destruição do capital familiar, o desestímulo ao investimento e o aprofundamento da pobreza. Ao atacar a herança, eles não combatem a desigualdade, apenas perpetuam a miséria. Por trás do discurso da justiça social, há sempre alguém tentando aliviar a própria culpa, explorando a inveja e o ressentimento como instrumentos de poder, seja para conquistar audiência, seja para garantir votos. Quem condena a herança em nome da justiça social católica não promove igualdade, apenas destrói o futuro em nome do passado. A Constituição de 1824, no Brasil, obrigou que o povo brasileiro fosse católico. É um messianismo secular que substituiu, na política, o Deus católico pelo Estado e a espiritualidade por ideologia. Não foram marxistas que infiltraram a Igreja, mas a Igreja que abriu as portas ao marxismo, ao transformar caridade em política e salvação espiritual em engenharia social. A diferença é que, enquanto Karl Marx dizia tomem o poder para mudar o mundo, a versão católica dizia mudem o mundo em nome de Deus. O resultado é o mesmo: misericórdia sem mérito, igualdade sem liberdade e fé a serviço do poder. O Estado brasileiro não é oficialmente católico, mas é um Estado moldado por uma mentalidade católica, enraizada na cultura brasileira há séculos. Uma mentalidade que valoriza a culpa pelo sucesso, o igualitarismo forçado e a dependência moral do pai protetor. Essa herança é psicológica e institucional, está na forma como o brasileiro encara a riqueza, o mérito e o poder. O Estado Salvador é a tradução política do Deus paternal da teologia católica. E é justamente essa fusão entre moral religiosa e política estatal que mantém o povo refém da tutela e da promessa de salvação coletiva. Enquanto fingirmos que esse condicionamento não existe, ele continuará determinando nossas escolhas e sustentando quem vive da miséria que diz combater. Não se trata apenas de culpar a Igreja como instituição política, mas também de reconhecer o poder formador da sua doutrina moral na cultura brasileira. Durante séculos, ela modelou a forma como o brasileiro entende justiça, riqueza, mérito e poder. Essa influência não precisa de partidos ou catecismos. Ela age no inconsciente coletivo, como ensinou Carl Jung. Ela molda valores e reflexões sociais muito antes de qualquer propaganda política. Quando o discurso político repete que o rico deve pagar mais, ignorando o princípio democrático da igualdade perante a lei, que o coletivo vem antes do indivíduo, ou que o Estado é o protetor incondicional dos fracos, ignorando os limites dos direitos individuais, dos princípios democráticos, ele apenas traduziu para a linguagem moderna o mesmo moralismo da teologia católica, que vê a desigualdade como pecado e o sucesso como culpa. Enquanto o povo continuar acreditando que a cultura política brasileira nasceu do nada, continuará prisioneiro de uma moral que transforma a dependência em virtude e liberdade em egoísmo. Considere a parábola, o ferreiro e o manto de luz. Em uma cidade cercada por muralhas antigas, vivia um jovem católico chamado Estevão, aprendiz de ferreiro. Nunca forjou uma espada, nunca plantou uma árvore, nunca liderou um grupo,
mas sonhava com aplausos, com reconhecimento, com redenção. Certo dia, encontrou no templo da cidade um velho manto bordado com fios dourados. Diziam que era o manto do Salvador, usado por antigos líderes em tempos de guerra e reconstrução. Ao vesti-lo, sentiu-se grande, não por dentro, mas por fora. Passou a andar pelas ruas proclamando: Eu libertarei os pobres, acabarei com a injustiça, destruirei os palácios dos opressores. O povo cansado aplaudiu, mas Estevão nunca ensinou ninguém a forjar. Apenas quebrou ferramentas. Nunca construiu casas. Apenas incendiou as dos ricos. Fez discursos contra o ouro, enquanto vestia o ouro do manto. Chamava quem trabalhava de egoísta e quem dependia dele de oprimido sagrado. Os mais jovens começaram a imitá-lo, esperando também vestir um dia o manto. Mas a cidade empobreceu. Sem ferreiros, sem construtores, sem liberdade. Um ancião chamado Elias, que fora mentor de Estevão quando criança, o chamou em segredo e disse: Quer apenas salvar-se do próprio vazio, projetando sua dor nos outros. Esse manto não te deu grandeza, só te escondeu de si mesmo. Estevão, furioso, o chamou de reacionário e fez o povo calar o velho para sempre. Mas o manto, com o tempo, perdeu o brilho. E Estevão descobriu que, sem ninguém mais para culpar, restava apenas o espelho. A moral. O ativista messiânico católico é um herói que não passou pelo próprio inferno. Ergue a bandeira da justiça, sem carregar o peso da responsabilidade. Que, ao tentar salvar o mundo, destrói as pontes que dariam aos outros o poder de se salvarem por si mesmos. Quem veste o manto de Salvador para esconder o próprio vazio, termina crucificando o progresso em nome da igualdade. A psicologia de Carl Jung entende isso como a desintegração da consciência crítica e o domínio dos conteúdos inconscientes, instintivos e arquetípicos, sobre o ego, que resulta em domínio do inconsciente coletivo, quando o ego abdica da razão e se curva aos mitos falsos do rebanho. São exemplos eloquentes dessa distorção moral: a invasão de terras produtivas pelo MST travestida de reforma agrária, o servidor improdutivo exaltado como guardião da justiça social, a destruição de instituições liberais apresentada como descolonização e o empreendedor bem-sucedido rotulado de explorador. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer para você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Tudo isso revela uma inversão profunda da realidade, em que o fracasso é celebrado como virtude e o sucesso condenado como pecado. Considere a parábola: o reino do espelho quebrado. Em um vale distante, havia um reino chamado Inversânia, onde tudo era visto através de um espelho enorme, porém estilhaçado. Diziam que era mágico, mostrava o que o povo queria ver, não o que realmente era. Quando alguém prosperava, o espelho mostrava um ladrão. Quando alguém destruía, o espelho mostrava um libertador. Quando um mestre ensinava, o espelho refletia um opressor. E quando um servo reclamava, o espelho mostrava um profeta da justiça. Ali, os fazendeiros eram chamados de invasores da terra. Os ociosos eram celebrados como defensores do povo. As casas erguidas com trabalho eram taxadas de privilégios históricos. E os buracos nas ruas eram chamados de resistência ao capitalismo. O espelho foi instalado há muitas gerações, quando os reis perceberam que era mais fácil governar um povo que via o mundo ao contrário. Mas um jovem chamado Eliã, nascido entre os escombros de uma biblioteca esquecida, um dia achou um caderno antigo com mapas, contas e ideias. Conheceu o valor da liberdade, do mérito, da verdade, e começou a ensinar. O espelho está quebrado. O progresso está na construção, não na destruição. O bem não é o que grita mais forte, mas o que gera valor. O povo ria. Você quer que sejamos servos dos ricos. Você é contra os pobres. Você é a sombra da injustiça. Apontaram para o espelho, e lá estava Eliã, com chifres, dentes afiados, olhos vermelhos. Foi exilado. Mas, fora dos muros de Inversânia, começou a surgir outro vilarejo, com espelhos limpos. Ali, o que era belo, o que era justo, era visto como justo, e o que era fruto de trabalho era celebrado, não invejado. E pouco a pouco, Inversânia apodreceu em seu próprio reflexo. A moral: quando a sombra coletiva domina a consciência de um povo, o mundo vira um teatro onde os vilões são ovacionados e os heróis apedrejados. A razão é exilada,
e o fracasso vira virtude, contanto que seja bem rotulado. Em sociedade com a moral corrompida pela justiça social católica, quem enxerga a verdade é tratado como herege. Carl Jung define a persona como a máscara que o indivíduo exibe ao mundo para corresponder às expectativas sociais. Sob essa luz, a ostentação de símbolos de status, roupas de grife, relógios de luxo, carros importados, pelos chamados esquerdistas de Rolex, revela mais do que vaidade. É uma compensação psicológica. Ela serve para encobrir uma insegurança interna, seja econômica, emocional ou identitária. Por trás da máscara moralista justiceira e igualitária, há um ego fragilizado que busca, na aparência de sucesso, aquilo que não encontra em sua própria convicção. Eles vivem sob constante tensão, sabem que sua riqueza é frágil, sustentada por capital simbólico, favores estatais, aprovações ideológicas ou reputações acadêmicas e políticas. No íntimo, percebem que não possuem a solidez patrimonial, a autonomia nem a segurança financeira dos empreendedores que tanto criticam, tampouco a produtividade real que gera riqueza genuína. Essa contradição cria uma profunda dissonância cognitiva. O luxo que exibem se torna um teatro de autoafirmação, uma tentativa de transformar aparência em valor e vaidade em virtude. Em vez de enfrentar a própria insegurança, reconhecendo sua sombra e integrando sentimentos de fragilidade, inveja ou ressentimento, o indivíduo prefere projetá-los nos outros. Assim, o empreendedor bem-sucedido, o herdeiro competente ou o investidor autônomo tornam-se os novos vilões, o mau capitalista, o burguês opressor. É um mecanismo inconsciente clássico. Não sou eu quem é frágil ou dependente. É o rico quem é injusto, ganancioso e imoral. Essas historinhas, fábulas morais são oferecidas à pessoa para que ela consiga justificar para si mesma o injustificável. Em vez de reconhecer a responsabilidade pessoal, o indivíduo encontra alívio na ilusão coletiva de culpar o sucesso alheio por sua própria estagnação. Surge, então, um discurso político feito sob medida para proteger o ego inseguro, mascarado de moralidade social. É desse terreno fértil que brotam as falácias reconfortantes. A política é feita para os ricos, o mercado é injusto, a herança privilégio, narrativas criadas para racionalizar a própria impotência diante da autodeterminação, do mérito e da liberdade. Considere a parábola do espelho de ouro. Em um reino distante, havia uma cidade chamada Persona, onde todos usavam máscaras. A reputação era a moeda mais valiosa. Quanto mais reluzente a máscara, mais alta era a posição social. E ninguém brilhava mais do que os membros da casta dos esclarecidos, homens e mulheres, que vestiam mantos de linho francês, dirigiam carruagens polidas e usavam no pulso um ornamento raro, o espelho de ouro. Esse espelho, porém, não refletia a verdade, apenas aquilo que cada um desejava parecer. Um desses membros, o Senhor Brilhante, era conhecido por discursar sobre igualdade, compaixão e justiça. Dizia odiar os donos de terra, os mercadores e banqueiros, que acumulavam riquezas injustas. Sempre que via um comerciante próspero ou um herdeiro responsável, lançava contra ele palavras afiadas. Parasitas, usurpadores do bem comum. Mas o que poucos sabiam era que o espelho de ouro que o Senhor Brilhante ostentava fora comprado com moedas emprestadas. Sua casa estava hipotecada. Seu luxo dependia da aprovação do Conselho dos Aplausos, um grupo que distribuía prestígio a quem repetisse os encantamentos ideológicos da cidade. O Senhor Brilhante sabia, no fundo, que sua riqueza era feita de fumaça e aparência. Ele temia os verdadeiros construtores do reino, aqueles que acumulavam patrimônio com esforço, que não pediam permissão ao conselho e que não usavam máscaras. Um dia, um velho alfaiate, conhecido por sua sabedoria silenciosa, aproximou-se do Senhor Brilhante e disse: Teu espelho é de ouro por fora, mas vazio por dentro. Toda vez que ataca quem constrói, está fugindo do que não teve coragem de enfrentar, a sua realidade. Tomado pela raiva, Brilhante respondeu: Você protege os ricos porque é um deles. E destruiu a banca do alfaiate com um discurso inflamado sobre justiça popular. Mas naquela noite, ao olhar para seu espelho, o Senhor Brilhante não viu mais seu rosto, apenas a sombra de um menino com medo, vestido de ouro emprestado, gritando contra tudo que o lembrava de sua própria insegurança. A moral: quem vive de aparência e aplauso inveja aquele que vive de valor e realização. A máscara mais cara nunca cobre o vazio da consciência não integrada,
E quanto mais se odeia quem constrói, mais se revela o medo de não ter fundações próprias. Os progressistas de viés católico costumam defender impostos mais altos sobre heranças, restrições à propriedade privada e ataques às grandes fortunas, enquanto, paradoxalmente, protegem seus próprios patrimônios por meio de fundações e mecanismos legais de blindagem. Fazem isso amparados por uma cultura moralmente corrompida, herdada de uma entidade religiosa que condena a riqueza, mas acumula vasto patrimônio e renda sem jamais pagar impostos. É a velha contradição entre o discurso da virtude coletiva e a prática da imunidade sagrada, onde a culpa é imposta aos produtores e a impunidade garantida aos pregadores. O problema é que, veja como é totalmente demagógico e eleitoreiro esse projeto. Então a parte visível todo mundo entende. Temos isenção até 5 mil. Mas cadê o custo? O custo é baixar a atividade econômica, baixar investimento no Brasil. Alta renda, investimento externo, até mesmo investimento interno, pagamento de dividendos. O próprio mercado financeiro sai penalizado quando você tem tributando dividendos, tributando remessas internacionais. Qual é o interesse, então, do atrair capital estrangeiro para o Brasil? Que ninguém vê isso. É só um grupo muito pequeno que vê isso. Então o governo está jogando para a massa. Está falando, eu tenho mais a ganhar com os 5 mil do que eu tenho a perder com esses centenas de milhares aqui que já não vão investir no Brasil. A crítica e o desprezo dos progressistas de viés católico pela riqueza sólida e produtiva raramente nascem da ignorância. Quase sempre brotam da inveja e do ressentimento travestidos de justiça social, um discurso que serve para aglutinar a inveja, o ressentimento e o sadismo sob a máscara da virtude. É o moralismo hipócrita de fachada, de oportunidade, dos que condenam aquilo que secretamente desejam possuir, punindo o sucesso alheio como forma de aliviar as próprias frustrações ou prazeres sádicos inconfessáveis. O pobre fala assim, eu vou votar no prefeito que é rico, porque ele não vai roubar porque ele já é rico. Parece que é rico porque já roubou, porque quando a gente vota num cara rico, significa que a gente está colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro. O esquerdista do Brasil católico diz que votar em rico é botar a raposa no galinheiro. O rótulo é bonito, mas ele atende a uma outra finalidade. Essa retórica ilustra o aproveitamento político da cultura corrompida pela doutrina católica, que há séculos demoniza a riqueza e santifica a pobreza. Na prática, a maioria cai nesse engano entregando a chave do cofre ao pirata, o socialista de viés católico, que fala em justiça enquanto saqueia a prosperidade alheia em nome da justiça social utópica igualitária coletiva cósmica católica. Friedrich Nietzsche, embora não tenha sido oficialmente um psicólogo, oferece um complemento profundo à análise psicológica do progressista do Brasil católico. O esquerdista, seja ele pobre ou apenas alguém com aparência de rico, mas de estrutura econômica e financeira frágil, realiza um truque moral, transforma sua inferioridade material em superioridade ética. Diante da incapacidade de alcançar a solidez material que inveja, ele converte o fracasso em virtude e proclama, diretamente ou indiretamente, sou melhor porque sou contra a desigualdade. O rico é materialista, é desumano. Na visão de Nietzsche, as filosofias criadas por aqueles que ele considerava fracos terminavam propagando a mesma fraqueza. Era como se houvesse uma dinâmica de que a miséria adora a companhia. Aqueles que se sentem enfraquecidos, seja fisicamente ou emocionalmente, tendem a arrastar outros para essa visão limitada da vida. Uma forma de propagar essa fraqueza é usar a moralidade como arma. Assim, o ressentimento se disfarça de justiça e a inveja se traveste de compaixão, dando forma ao moralismo hipócrita que paralisa o progresso e pune quem produz. A moralidade, nesse contexto, se torna um instrumento de vingança simbólica, e a virtude, apenas uma máscara para o ressentimento. Trata-se de um autoengano sofisticado, que alimenta a fantasia de superioridade ética enquanto oculta o sentimento de inferioridade material e o medo real de perder tudo, status, influência e o frágil conforto de uma moral construída sobre a negação da própria impotência. Quando a pessoa não consegue ressignificar as agressões sofridas e transformar as dores das frustrações em superação ou crescimento, ela pode desenvolver o impulso de desejar nivelar todos pelo próprio sofrimento. Já que eu sofri, os outros também devem sofrer. A raiva, então, é racionalizada e exteriorizada como justiça social contra os vistos como felizes, os ricos, os bem-sucedidos, os privilegiados, psicologicamente escondendo vingança e autocomiseração sob o manto da virtude moral de viés católico. O trauma de quem cresceu na escassez pode distorcer a percepção do sucesso,
fazendo com que a felicidade e a prosperidade dos outros sejam vistas como insulto pessoal, especialmente quando parecem ter sido conquistadas sem dor ou sacrifício visível. É dessa ferida emocional que brota a crítica aos ricos especuladores do mercado financeiro, uma tentativa de travestir a inveja de virtude moral, transformando o lucro alheio em pecado. Gente vivendo cada vez mais rico sem produzir um copo, sem produzir uma garrafa d'água, vivendo de especulação. Em outras palavras, de forma indireta, significa dizer que o rico especulador é moralmente inferior a um operário pobre, e precisasse ser punido ou expiar sua culpa moral, por meio de impostos destinados a um coletivo abstrato chamado de povo ou desfavorecidos. O que se apresenta como justiça social ou justiça fiscal é, muitas vezes, apenas o eco emocional de uma frustração não superada, ou sintoma de uma personalidade dissocial e sádica, que transforma a inveja, o ressentimento e até o prazer em punir em discurso político. Como a galera do mercado financeiro, a galera do mercado financeiro é de direita, a galera do mercado financeiro é o seguinte, é amoral, é pior do que imoral, não existe moral, não existe nada, faz qualquer coisa, vende a mãe se precisar, entendeu? Se precisar a galera manda matar, manda pressionar uma coisa para deixar um monte de gente faminta, se for para ganhar dinheiro, a galera do mercado financeiro faz qualquer coisa. Uma opinião tão absurda não pode ser atribuída apenas à simples ignorância. Há, muitas vezes, um interesse ideológico por trás, um viés maniqueísta que se alimenta da secular aversão católica à riqueza, explorando a inveja, o ressentimento e, em certos casos, traços de personalidade dissocial que encontram prazer em punir o bem-sucedido. Quando indivíduos assim chegam a posições de poder, sobretudo na política, seus traumas não resolvidos frequentemente se traduzem em políticas públicas nocivas, fundamentadas na justiça social da falsa virtude do igualitarismo católico, no revanchismo social e na hostilidade à excelência. Eu estou definido de que o rico tem que ir para o imposto de renda e que o pobre tem que ir para o orçamento da União. Lula é um exemplo emblemático de alguém que, embora tenha emergido da pobreza, jamais superou plenamente a lógica do ressentimento da sua pobreza no capitalismo. Refere-se a empresários como gananciosos, elite branca ou parasitas. Defende políticas que punem a propriedade e o sucesso sob o disfarce da solidariedade. Estimula uma cultura de antagonismo entre pobres virtuosos e ricos exploradores, alimentando o conflito entre quem produz e quem consome. Trata o mérito com desprezo, difundindo a ideia de que toda ascensão material é fruto de exploração ou crime. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. Tudo isso evidencia o uso político do ressentimento, não como instrumento de emancipação dos pobres, mas como meio de tirar vantagem política da cultura corrompida pela tradição católica, agradando e mantendo a sociedade aprisionada na culpa, na punição e na dependência. A política socialista brasileira se apoia no imaginário moldado pela doutrina social católica, que transformou toda a desigualdade em pecado, a desigualdade econômica no pecado original do capitalismo e a igualdade em ideal moral absoluto. A retórica esquerdista no Brasil, marcada pela inveja da riqueza e pela exaltação da pobreza, é fruto de um condicionamento moral herdado da Igreja Católica, não de reflexão racional. Essa herança cultural alimenta o ressentimento e serve de disfarce para projetos de revanche sob o pretexto do bem comum. A justiça social promovida por políticos e influenciadores de viés católico é, em essência, apenas um verniz moral para mascarar o ressentimento contra a prosperidade, o mérito, a autodeterminação e os resultados desiguais. O suposto antagonismo entre a doutrina católica e o comunismo é ilusório. Ambos compartilham a mesma raiz coletivista e anticapitalista. Enquanto essa corrupção cultural não for revelada e enfrentada, a democracia e o avanço das ideias liberais no Brasil continuarão limitados e frágeis. Em síntese, sob a ótica da psicologia junguiana, a conduta esquerdista que combate o progresso e exalta o atraso pode ser compreendida como uma projeção da sombra individual sobre o coletivo, na qual o sujeito transfere seus próprios conflitos e fracassos para a sociedade, um desejo inconsciente de regressão, buscando na massa a segurança perdida da infância ou do útero materno, recusando a autonomia e a responsabilidade individual, um culto simbólico invertido, característico das psicoses sociais, em que a realidade é distorcida para servir a ideais moralizantes de natureza mítica e mística. Uma reencenação moderna do mito do Salvador, que precisa destruir um mal externo para restaurar uma imaginária pureza social.
Beleza, a gente não vai viver num socialismo, eu adoraria. A ostentação do luxo é uma máscara para a insegurança econômica. O ataque à riqueza sólida é projeção da sombra e expressão de ressentimento. A retórica igualitária serve também para justificar moralmente o medo de uma fragilidade patrimonial. A contradição interna é negada por meio de um discurso politizado, que transforma a inveja em bandeira ética. Em outras palavras, o progressista radical do Brasil católico não quer justiça, ele quer exorcizar o sucesso. Mas como Carl Jung nos ensina, só a liberdade real quando enfrentamos a nossa sombra, não quando destruímos aqueles em que as projetamos. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.